Você já não aguenta mais conviver com o seu sócio. Você está percebendo que seu sócio já não cumpre mais as suas obrigações societárias. Ou pior, você acaba de descobrir que seu sócio está roubando a empresa de vocês. Então, é hora de você conhecer a ação de dissolução de sociedades. Seja qual for o motivo da briga societária, sempre esse conflito vai terminar no Poder Judiciário. E a ação específica que trata deste assunto é a ação de dissolução de sociedade, no modelo parcial ou total. No vídeo de hoje você vai aprender o que é esta poderosa ação judicial que trata sobre os interesses empresariais e societários. Eu sou Arnaldo Lázaro, advogado especialista em direito empresarial e societário, e você está no canal InCompany, um canal dedicado exclusivamente para o universo empresarial. A ação de dissolução societária é a principal ação que envolve os direitos e interesses dos sócios em uma empresa. É a mais poderosa ação de todas as ações empresariais. É a mãe de todas as outras ações que tocam as relações dos conflitos societários. Esta ação revela um colapso na relação societária, quando os sócios já não se entendem e o desfecho dessa briga vai terminar na justiça. Essa ação requer do advogado experiência, estratégia, um profundo conhecimento em negociações complexas. Então fique atento, se você é empresário, a aprender todos os detalhes que envolvem essa poderosa ação judicial. A fundamentação legal para esse tipo de ação está no Código Civil e no Código de Processo Civil. No Código Civil, no artigo 1028 ao 1034 e no Código de Processo Civil, no artigo 599 a 608. E quais são os grandes motivos que fazem com que os sócios terminem levando essa briga para o judiciário através dessa ação de dissolução de sociedade? São vários os aspectos. De forma geral, o que nós costumamos dizer é a quebra do affectio societatis. Esse nome significa que há uma quebra de confiança entre os sócios. Os sócios já não se entendem mais e por diversos motivos. Muitas vezes um sócio percebe que o outro colega de trabalho, sócio de empresa, já não está dedicando todo o seu entusiasmo, a sua energia e o seu tempo para o desenvolvimento da sociedade. Às vezes motivos mais graves, quando se percebe que um sócio está fraudando a sociedade, que um sócio já não está cumprindo com as suas obrigações societárias, que um sócio, por exemplo, está abrindo uma atividade empresarial concorrente à mesma sociedade que tem com você. São diversas as possibilidades da quebra dessa confiança. E, portanto, independente do motivo que seja, a ação de dissolução da sociedade no modelo parcial ou total é o caminho jurídico que é adotado na maioria dos casos para resolver esse conflito societário. E qual é a grande diferença da dissolução da sociedade no aspecto parcial ou total? A dissolução parcial de uma sociedade consiste na saída de um ou mais sócios da sociedade, porém a sociedade permanecendo ativa e em funcionamento. Ou seja, no exemplo prático, uma sociedade que tem 3 sócios e um irá sair de forma espontânea ou por algum motivo de litígio, ficará a sociedade com os outros 2 sócios remanescentes. Porém, em outro caso, uma sociedade onde só tem apenas 2 sócios e ambos os sócios, por algum motivo de conflito, já não querem mais essa sociedade como um todo, os 2 sócios podem ingressar com ação de dissolução de sociedade total. Muitas vezes acontece também de ação começar com uma dissolução parcial e no decorrer do processo, essa dissolução se tornar uma dissolução total, o que significa o fechamento completo da empresa. E você que é empresário tem a obrigação de conhecer o mínimo, o básico de como acontece, quais são os procedimentos do desenrolar de uma ação judicial como essa. Como toda ação, ela se inicia com uma petição inicial,
com a vontade de algum sócio levar o seu litígio societário para a justiça, para a decisão do Poder Judiciário. Após esse procedimento inicial, o sócio adverso receberá um chamado da Justiça para se posicionar, para apresentar a sua contestação em face dos argumentos apresentados pelo seu sócio adversário. Após a fase da petição inicial e da contestação, o processo inicia a fase de produção de provas. Aí, senhores, é onde as emoções processuais começam a acontecer. Várias são as provas que podem ser arroladas num processo de tal magnitude, tão complexo que é uma dissolução de uma sociedade. Refiro especialmente às provas periciais, de quanto vale a empresa, a depender do conflito que é levado à justiça, se o sócio, por exemplo, estava fraudando uma empresa, se o sócio estava abrindo uma empresa concorrente para prejudicar a empresa que tem com você, se o sócio simplesmente queria que o seu filho ingressasse na sociedade também como sócio, se é o caso, por exemplo, do falecimento de um sócio, onde os herdeiros também disputam aquela cota societária. Diversas são as possibilidades e, a depender deste motivo, diversas são as provas que devem ser produzidas. Agora, a prova principal é a prova pericial, a perícia na contabilidade, sobre aspectos fiscais, tributários, financeiros, levantamento de quanto vale essa empresa, perícias no patrimônio, na estrutura física, na quantificação dos ativos imobilizados, identificar os débitos que as empresas têm, os processos judiciais. Toda uma due diligence tem que ser realizada para que o juízo esteja sob a posse de todas as provas necessárias para ele identificar, primeiro, de quem é a culpa daquele conflito societário, quem deu causa, e segundo, de quanto vale a cota do sócio que está saindo, para que ela seja paga numa outra etapa, que é a apuração dos haveres. Quando se inicia essa fase de produção de provas, é natural que sejam realizadas audiências de instrução, para que o juiz possa ouvir presencialmente as duas partes ou as diversas partes envolvidas em um processo. Nesse momento, o juiz pode proferir decisões que nós chamamos tecnicamente de decisões interlocutórias. São decisões parciais no meio do curso de um processo. E essas decisões, elas podem estar definindo algumas questões especial e importantes para aquele momento processual. Seja, por exemplo, para afastar um sócio administrador do controle da gestão da empresa, seja para definir a forma da perícia, seja para posicionar alguma medida cautelar que impeça algum dos sócios de, por exemplo, se desfazer de algum tipo de patrimônio, seja na questão de proibir que a empresa se desfaça de alguns ativos patrimoniais, ou seja, várias são as decisões que um juiz pode tomar nessa fase intermediária de um processo. Então vejam só, nesse momento é crucial a técnica, a boa estratégia e o conhecimento jurídico dos advogados, para que não permita que esse processo se alongue muito, porque para cada decisão judicial tem a possibilidade de um recurso. E quando eu me refiro a um recurso, eu estou dizendo que a matéria será levada ao tribunal, à segunda instância, para que o colegiado decida, resolva se aquela decisão do juiz deve ser mantida ou vai ser modificada. Então perceba, senhores, nesse momento começam os imbróglios processuais. Quando você escuta no conhecimento popular que o processo está se arrastando por anos e muitas vezes por décadas, é porque é nessa fase onde o juiz está tomando pé de toda a situação, colhendo provas, decidindo de formas interlocutórias, que as partes começam a se movimentar, a colocar suas estratégias em curso e o processo muitas vezes toma caminhos, cursos, que não necessariamente é daquela solução do direito propriamente dito, que nós chamamos do direito material em si. Começa a se abrir novas vertentes de discussões.
E isso atrasa e muito um processo judicial. E geralmente, senhores, é nessa fase que os advogados começam a perceber quais são as suas fraquezas e as suas oportunidades jurídicas diante dessa demanda judicial. E os aconselhamentos junto aos seus constituintes, aos empresários, sócios, partes nos processos, começa a ter que fazer efeito. Ou seja, o bom advogado, ele vai distensionar essa relação de litígio para tentar buscar um caminho de um consenso, de um acordo. Porque senão, senhores, isso pode se alongar por muitos e muitos tempos. E sabe qual é o maior risco? O risco da perda do valor patrimonial da empresa. A empresa perde mercado, os sócios vivem uma angústia emocional, que isso faz mal para a saúde tanto da pessoa física quanto da saúde financeira das empresas. O bom processo é o processo que é resolvido rápido. E quando tudo isso é ultrapassado e é superado e se chega a um denominador comum de quanto vale a empresa e quanto vale aquela cota parte do sócio, no caso de uma dissolução parcial que está saindo, de quanto vale aquela cota, aí entramos na fase da liquidação da cota societária. Nesta fase de liquidação, o Poder Judiciário vai conseguir consolidar o valor, especialmente daquele sócio que está saindo da empresa. Ou, se for o caso de uma dissolução total, o valor global da empresa, para que ambos os sócios possam liquidar por inteiro a sua empresa e dividir os haveres conforme as cotas societárias. Chegado esse número fechado de valores patrimoniais, entraremos em uma outra fase, também muito extensa, muito difícil de ser concluída, que é a fase da execução da sentença. Aquilo que o juiz decide tem que ser executado. E perceba, eu estou saindo de uma fase de sentença, que é a decisão final do primeiro grau, já pensando que a sentença será executada. Porém, na maioria dos casos, depois da sentença, ainda tem o recurso de apelação, que leva toda a matéria novamente para o Tribunal de Justiça dialogar para saber se a decisão daquele juiz de primeiro grau deve ser mantida ou reformada. Ou seja, trocando em miúdos, o sócio que sai perdedor naquela sentença, ele irá recorrer. Ele irá tentar modificar aquela decisão no órgão colegiado, que é o Tribunal de Justiça. E não para por aí. Essa discussão do direito que foi sentenciado pode alcançar até o STJ. Então imagine, senhores, todo esse caminho que é percorrido nessa ação tão poderosa e tão especial do direito societário, que é a discussão da dissolução da sociedade, seja parcial ou total. Se você está gostando desse conteúdo, se esse conteúdo é pertinente para a sua atividade empresarial, eu lhe convido, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo para que esse vídeo chegue para mais empresários. E se for conveniente para você, eu lhe peço, compartilhe com algum amigo empresário que possa ter interesse nesse conteúdo que você está assistindo. Agora que você já conhece o que é uma ação de dissolução societária, que você conhece os procedimentos judiciais que passa todo o caminho de um processo judicial como esse, é hora de entender e compreender o que você pode fazer para evitar todo esse transtorno societário e judicial. Para evitar esse litígio judicial, o primeiro ponto que eu destaco é você poder constituir na sua empresa um acordo de sócios. Um acordo de sócio bem elaborado, onde você vai definir todas as regras, todos os procedimentos, para que, caso aconteça um conflito societário, possa seguir exatamente o que vocês definiram como regra de procedimento. Ou seja, a depender do motivo que vai causar o conflito societário, seja pela morte de um sócio e o ingresso dos herdeiros querendo pleitear, não só os haveres, mas querendo participar como sócio da empresa, seja porque um sócio está roubando a empresa, seja porque um sócio já não tem mais a confiança na relação societária com o seu sócio, seja por qual motivo for, para cada motivo desse,
você deve criar as regras de saída do sócio, as regras de ingresso de um novo sócio, se os herdeiros poderão ou não participar da sua sociedade, a forma de pagamento desses haveres, dessa cota societária do sócio que está se retirando ou que ficou incapaz, por exemplo, ou seja, todas as regras que vem depois do acontecimento do litígio para resolver aquele impasse tem que estar detalhadamente escrita no acordo de sócios. O segundo ponto é você ter sempre a avaliação da sua empresa em dia. E de tempos em tempos, algo como 2 anos no máximo, você deve renovar o valuation da sua empresa. Escolha e defina junto com os seus sócios qual é o método que vocês querem definir como método oficial da avaliação da sua empresa, para que essa discussão não seja travada na justiça. E aí se discuta de forma muito alongada lá no Poder Judiciário, inicialmente e simplesmente qual é o modelo de avaliação societária. Esse modelo, uma vez definido previamente entre vocês, sócios, ele já fica superado de ser discutido em um processo judicial. São 3 os grandes modelos de avaliação empresarial. Você tem o fluxo de caixa descontado, que vai fazer uma previsão de faturamento e crescimento da sua empresa num dado momento futuro, trazendo isso a valor presente. Você tem a avaliação patrimonial e contábil, que avalia todo o imobilizado, a parte contábil da empresa. E você tem a avaliação de múltiplos, que você irá encontrar um coeficiente multiplicador para encontrar o valor patrimonial da sua empresa. Independente de qual desses métodos você vai escolher, o importante é definir e fazer com que todos os sócios concordem com esse método. E você pode estar se perguntando, mas Arnaldo, não existe nenhum outro caminho que eu consiga resolver esse meu conflito societário sem ir para a justiça? Sim, senhores, tem. É definir que essa discussão societária será levada para uma câmara de arbitragem ou conciliação e mediação. Nesse ambiente privado, onde você vai também ter uma decisão final sobre o conflito societário, você consegue ter uma melhor eficiência do trâmite processual, ele é mais rápido e o mais importante de tudo, você vai escolher qual será o grupo de juízes e julgadores que irão julgar esse seu litígio. Ou seja, os seus sócios, em comum com você, irão escolher os julgadores do seu processo, da sua causa. E, geralmente, esses julgadores oficiais das câmaras de arbitragem são profissionais altamente qualificados, especialmente no litígio societário, no direito empresarial como um todo. Então, ele tem conhecimento e expertise para poder lhe entregar a melhor decisão judicial. E essa decisão, ela pode e tem validade para resolver o seu conflito. E você pode fazer uma última indagação. Mas, Arnaldo, levar para uma câmara de arbitragem não fica muito caro, não é muito caro litigar nesse ambiente extrajudicial? Senhores, se você acha que é caro, é porque você não conhece um processo judicial de uma briga societária. O processo se arrasta por anos. E o mais importante não é o custo do Poder Judiciário, é o prejuízo que a sua empresa vai ter nesse tempo alongado. Você vai perder mercado, clientes, você vai perder a força da sua marca, um desgaste emocional para você e para todos os seus membros familiares. Então, avalie bem a possibilidade de você colocar no seu acordo de sócios que um possível litígio societário será resolvido na Câmara de Arbitragem. E por fim, uma última mensagem para você que é empresário. Um litígio societário, como esse que nós conversamos hoje, pode colocar o fim de uma relação societária, mas não deve significar o encerramento de uma empresa. Portanto, se prepare, tenha estratégia, consiga antever os conflitos para que eles sejam evitados, mas se não tiver como evitar o conflito e precisar levar esse assunto para o Poder Judiciário, tenha ao seu lado um advogado especialista no direito societário, sob pena de você perder muitas oportunidades de resolver o seu conflito no menor tempo possível e com o menor prejuízo. Se você tem interesse de conversar mais sobre esse assunto, deixa aqui uma mensagem nos comentários que eu terei o enorme prazer e satisfação de conversar com você. Forte abraço.